O sol de outubro castigava a pequena estrada de terra que levava ao Rancho Talismã, propriedade de Leonardo em Goiânia. Após uma manhã inteira gravando um novo projeto musical, o cantor dirigia seu carro com o vidro aberto, deixando que o vento quente do cerrado bagunçasse seus cabelos grisalhos. Aos 61 anos, Leonardo carregava no rosto as marcas de uma vida intensa, dedicada à música sertaneja, mas também de perdas profundas que o transformaram. O celular tocou no console do carro. Era Matheus, seu produtor há mais de 15 anos. Tudo bem, Léo? Acabei de receber um convite que acho que vai te interessar. A TV Goiás está preparando um documentário especial sobre os 25 anos sem o Leandro. Querem fazer uma entrevista com você no local do último show de vocês, em Goiânia. Leonardo sentiu um aperto no peito. 25 anos. Parecia que foi ontem que ele e o irmão dominavam as rádios do Brasil com suas canções românticas, suas harmonias perfeitas, suas histórias cantadas com alma. A morte de Leandro, em 1998, vítima de um câncer raro, foi um golpe do qual nunca se recuperou completamente. Quando eles querem fazer isso, Matheus? Perguntou, reduzindo a velocidade enquanto se aproximava dos portões da fazenda. Daqui a 2 semanas. Vão reconstruir parte do palco original, trazer fotos, convidar alguns fãs da época. Vai ser uma coisa íntima, respeitosa. Leonardo estacionou o carro e ficou em silêncio por alguns segundos, observando o horizonte do cerrado goiano que tanto amava. Tantas vezes recusara falar sobre aquele último show, sobre aqueles últimos momentos. A dor era como uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Vou pensar, Matheus. Te dou uma resposta até amanhã. Naquela noite, sentado na varanda de sua casa, Leonardo folheava um álbum antigo de fotografias. Seus dedos calejados de anos tocando violão pararam sobre uma imagem. Ele e Leandro, braços sobre os ombros um do outro, sorrisos largos, microfones nas mãos, no auge da carreira. Ao fundo, reconheceu o estádio Serra Dourada, onde fizeram o último show juntos. O telefone tocou novamente. Era Poliana, sua filha mais velha. Meu pai, o Matheus me ligou. Acho que você deveria fazer esse documentário. Faz tempo que você não fala sobre o tio Leandro em público. Talvez seja bom para você. Leonardo suspirou. Filha, é difícil voltar lá, lembrar daquele dia. Você sabe. Eu sei, pai, mas o senhor sempre diz que a memória dele precisa ser mantida viva. E tem tantos fãs que nunca esqueceram vocês, que cresceram ouvindo suas músicas. Depois de desligar, Leonardo caminhou até seu estúdio, um pequeno cômodo na fazenda onde guardava suas relíquias musicais. Violões antigos, discos de ouro e platina, fotos com outros artistas. Em um canto, havia uma camisa xadrez emoldurada, a última que Leandro usou em um show. Sentou-se no sofá de couro gasto, fechou os olhos e deixou as memórias voltarem. O barulho ensurdecedor da multidão no Serra Dourada, o calor dos refletores, a voz de Leandro, já um pouco debilitada pela doença, mas ainda assim potente, se harmonizando perfeitamente com a sua. E depois, o momento no camarim, longe dos holofotes, onde Leandro disse algo que mudaria sua vida para sempre. Leonardo abriu os olhos, pegou o telefone e ligou para Matheus. Pode confirmar. Vou fazer o documentário. A antiga arena de rodeios, onde Leonardo e sua equipe se encontraram 2 semanas depois, estava quase irreconhecível. Reformada várias vezes ao longo dos anos, agora abrigava shows menores e eventos corporativos. Mas para Leonardo, cada centímetro daquele lugar evocava memórias vívidas. Foi ali, não muito longe do estádio Serra Dourada, que ele e Leandro se apresentaram pela última vez em um evento beneficente, apenas 2 semanas antes de seu irmão ser internado pela última vez. Léo, que bom que você veio! Exclamou Renata Lima, a diretora do documentário, uma mulher na casa dos 40 anos que cresceu ouvindo a dupla. É uma honra ter você aqui. Leonardo sorriu, cumprimentando-a com um abraço caloroso.
Olhou ao redor e viu a pequena equipe de filmagem, luzes sendo posicionadas, e um cenário que recriava em escala menor o palco onde ele e o irmão se apresentaram pela última vez. Fizemos o melhor para recriar aquele dia, explicou Renata. Encontramos fotos, vídeos, falamos com pessoas que estavam aqui. Até trouxemos algumas peças originais. Leonardo se aproximou do cenário, tocando com reverência um banner antigo com a foto da dupla que estava pendurado como parte da reconstituição. A memória daquele dia começou a emergir com uma nitidez que o surpreendeu. Estava chovendo, ele disse suavemente. Uma garoa fina que começou logo cedo e não parou. Estávamos preocupados que o show pudesse ser cancelado, mas o Leandro insistiu que tínhamos que seguir em frente. Renata fez um sinal discreto para o cinegrafista, que começou a gravar. Leonardo nem percebeu, absorto em suas lembranças. Ele já estava doente, todos sabiam, mas ninguém imaginava a gravidade. Leandro nunca quis que a doença fosse o centro das atenções. Naquele dia, ele chegou no camarim mais cedo que eu. Algo raro. Normalmente, era eu quem chegava primeiro. Leonardo caminhou pelo cenário recriado, passando os dedos pelas cordas de um violão colocado estrategicamente sobre um banquinho. Este violão não é o mesmo, mas é parecido com o que usamos naquela noite, comentou, pegando o instrumento. Afinamos juntos, como sempre fazíamos. Era nosso ritual. Sentou-se e, instintivamente, começou a dedilhar os primeiros acordes de Pense em Mim, um dos maiores sucessos da dupla. A melodia pairou no ar como um fantasma gentil, trazendo consigo o eco de uma voz que não estava mais presente fisicamente, mas que todos ali podiam quase ouvir. O público estava encharcado, mas ninguém arredou o pé, continuou Leonardo, enquanto suas mãos percorriam as cordas com familiaridade. Mais de 20.000 pessoas cantando cada música como se fosse a última vez. E era, mas não sabíamos disso ainda. Nesse momento, a porta dos fundos do local se abriu e Leonardo interrompeu a narrativa. Uma senhora de cabelos grisalhos entrou timidamente, acompanhada por uma mulher mais jovem que parecia ser sua filha. Desculpe a interrupção, disse Renata, indo ao encontro das recém-chegadas. Leonardo, esta é Dona Carmen. Ela era uma das coordenadoras do fã-clube oficial de Leandro e Leonardo aqui em Goiânia. Estava no último show e guardou algo que achamos que você gostaria de ver. Dona Carmen se aproximou com passos hesitantes, emocionada por estar frente a frente com Leonardo depois de tantos anos. Em suas mãos trêmulas, carregava uma pasta de couro surrada. Meu filho, não sei se você se lembra de mim, disse ela com voz embargada. Nós nos conhecemos várias vezes nos bastidores, eu e as outras meninas do fã-clube. Naquele último show, consegui tirar algumas fotos que nunca foram publicadas. Guardei todos esses anos como um tesouro. Leonardo deixou o violão de lado e se levantou para abraçar a senhora. Claro que me lembro, Dona Carmen. Vocês foram tão importantes para nós. Como poderia esquecer? Ela abriu a pasta e mostrou a Leonardo fotografias amadoras, mas extremamente significativas. Momentos dos bastidores, Leandro ajustando o chapéu, os dois irmãos conversando seriamente antes de subirem ao palco, detalhes que apenas alguém com acesso privilegiado poderia ter capturado. Esta aqui, disse Dona Carmen, apontando para uma foto em particular, foi tirada quando vocês achavam que estavam sozinhos no camarim. Peço desculpas pela intromissão, mas estava tão emocionada naquele dia que entrei sem ser notada. Vocês estavam abraçados e parecia um momento tão íntimo que nunca mostrei essa foto para ninguém, além da minha família. Leonardo pegou a fotografia com cuidado, como se segurasse algo extremamente frágil. Nela, ele e Leandro estavam em um abraço apertado, testas encostadas, olhos fechados, uma imagem que capturava perfeitamente o laço inquebrantável entre os irmãos. Foi logo depois que ele me disse aquilo, murmurou Leonardo, mais para si mesmo
do que para os outros. O que ele disse? Perguntou Renata suavemente, enquanto a câmera continuava a registrar tudo discretamente. Leonardo olhou para a foto por mais alguns segundos, então levantou os olhos, que agora brilhavam com lágrimas contidas. Vamos voltar ao começo, disse ele. Para entender aquele último dia, precisamos voltar ao primeiro. Acho que nunca contei essa história completa, começou Leonardo, agora sentado em uma poltrona no centro do palco improvisado, enquanto as câmeras o filmavam. Dona Carmen e algumas outras pessoas que foram chegando, antigos holds, técnicos de som, fãs históricos, formavam uma pequena plateia, ouvindo atentamente. Nosso pai, seu Avelino, tinha um pequeno sítio em Goianápolis, onde cultivava café. Desde pequenos, eu e Leandro trabalhávamos na roça. Acordávamos antes do sol nascer, com as mãos calejadas de tanto colher café. Leonardo sorriu com a lembrança, seus olhos fixos em um ponto distante, como se pudesse ver através do tempo. Cantávamos enquanto trabalhávamos. Era nossa forma de tornar o trabalho menos pesado. Nosso pai notou que tínhamos jeito para a música e nos incentivou. Com o dinheiro que juntamos, compramos nossos primeiros violões. Enquanto Leonardo falava, imagens de arquivo eram projetadas em uma tela atrás dele. Fotografias em preto e branco dos dois jovens irmãos, de chapéus de palha, em meio aos cafezais. Depois, já adolescentes, com violões improvisados em festas comunitárias. No começo, éramos Luiz José e Osmar. Depois, Leandro e Leonardo. Tocávamos em barzinhos, festas de aniversário, casamentos, qualquer lugar que nos aceitasse. Lembro de uma vez, num boteco em Goiânia, que só havia 3 pessoas na plateia, e 2 delas eram amigos nossos que não tinham dinheiro para pagar a entrada. Ele riu, e a pequena audiência o acompanhou. Cícero Nunes, um senhor de quase 70 anos que havia sido o primeiro empresário da dupla, ergueu a mão timidamente. "Posso contar uma coisa, Léo?" perguntou. Leonardo assentiu, reconhecendo-o com um sorriso caloroso. Quando esses meninos chegaram no meu escritório, em 1983, eram 2 caipiras autênticos, começou Cícero, dirigindo-se tanto a Leonardo quanto à câmera. Mas tinham algo especial nas vozes. A primeira música que me mostraram foi Entre Tapas e Beijos. Na hora eu soube que tinha ouro nas mãos. O Cícero foi quem apostou em nós quando ninguém mais acreditava, complementou Leonardo. Foi ele quem nos levou para São Paulo pela primeira vez, para gravarmos nosso primeiro disco. Lembra disso, Cícero? A gente estava tão nervoso que quase desistimos no caminho. Cícero riu, balançando a cabeça. E como? O Leandro passou a viagem inteira de ônibus rezando, e você não parava de perguntar se eu tinha certeza que o estúdio ia nos receber. A conversa fluía naturalmente agora, com Leonardo cada vez mais à vontade para compartilhar memórias que havia guardado por tanto tempo. Nossa primeira apresentação na TV foi um desastre, confessou, rindo de si mesmo. Estávamos tão nervosos que erramos a entrada da música. Leandro me olhou com aquela cara de estamos fritos, mas de alguma forma conseguimos dar a volta por cima. Era assim com a gente. Um sempre sustentava o outro nos momentos difíceis. Rita Cadillac, uma das convidadas surpresa do documentário, que havia dividido o palco com a dupla em vários programas de TV nos anos 90, entrou no set nesse momento. Esses 2 conquistaram o Brasil não só pela música, mas pelo carisma, disse ela, aproximando-se para abraçar Leonardo. Lembro do Leandro sempre com aquele sorriso tímido. E você, Léo, sempre fazendo piada, quebrando o gelo. Leonardo abraçou Rita com carinho. Nossa, quanto tempo! Que bom te ver aqui! A conversa continuou, com mais pessoas compartilhando suas memórias, criando um mosaico vivo da trajetória da dupla. Aos poucos, a narrativa se aproximava daquele último show. O sucesso veio rápido depois que estouramos, continuou Leonardo. De repente, estávamos vendendo milhões de discos, fazendo shows para multidões, viajando pelo Brasil inteiro. Era uma loucura. Não tínhamos um fim de semana livre.
Às vezes fazíamos 3 shows em cidades diferentes no mesmo dia. Ele fez uma pausa, seu semblante ficando mais sério. Quando o Leandro começou a sentir os primeiros sintomas, achamos que era apenas cansaço. Afinal, nossa rotina era desgastante. Ele começou a emagrecer, sentia dores, mas continuava em frente, sem reclamar. Ana Maria, uma ex-assessora de imprensa da dupla, acrescentou: o Leandro era extremamente reservado sobre sua saúde. Pouquíssimas pessoas sabiam da gravidade da situação antes que fosse impossível esconder. Leonardo assentiu. Ele me fez prometer que continuaríamos trabalhando normalmente, que não cancelaríamos shows. A música é o melhor remédio, ele dizia. E assim fizemos, até onde foi possível. A tarde avançava e, com ela, a narrativa se aproximava cada vez mais daquele último show. Leonardo pediu um intervalo. Precisava de um momento para se recompor antes de continuar com a parte mais difícil da história. Enquanto caminhava pelos bastidores improvisados, encontrou Zé Rico, antigo parceiro musical e amigo de longa data. Você está fazendo a coisa certa, Léo, disse Zé Rico, colocando a mão no ombro do amigo. O Leandro merece ser lembrado assim, com amor, com música. Leonardo apenas assentiu, respirando fundo, preparando-se para reviver, diante das câmeras, o dia que mudou sua vida para sempre. Quando as filmagens recomeçaram, o ambiente havia mudado. As luzes foram ajustadas para criar uma atmosfera mais íntima, e Leonardo agora estava sentado em um cenário que recriava fielmente o camarim daquele último show. Um espelho com luzes ao redor, pôsteres promocionais da dupla nas paredes, 2 cadeiras lado a lado com os nomes Leandro e Leonardo escritos no encosto. Um detalhe que fez o cantor sorrir com nostalgia. Este camarim está quase igual, comentou, passando os dedos pela cadeira que levava o nome do irmão. Faltam apenas as flores que o Leandro sempre pedia. Ele gostava de ter um vaso com lírios brancos antes de cada apresentação. Dizia que o perfume o acalmava. Renata e a diretora fez um sinal, e poucos minutos depois, uma assistente de produção entrou com um vaso de lírios brancos, colocando-o exatamente onde Leonardo havia indicado. Assim mesmo, ele disse, visivelmente emocionado, é como voltar no tempo. Acomodando-se melhor na cadeira, Leonardo começou a narrar os eventos daquele dia fatídico. Era 23 de abril de 1998. Chovia, como eu disse antes. O Leandro já estava bastante debilitado, mas ninguém, nem mesmo eu, imaginava que seria nosso último show juntos. Ele chegou mais cedo que o normal, acompanhado pelo médico que não o deixava sozinho naquele período. Leonardo olhou para um ponto específico do camarim, como se pudesse ver o irmão ali. Quando entrei, ele estava sentado exatamente nesta cadeira, já vestido para o show, mas sem o chapéu. Estava mais magro, sim, mas seus olhos tinham aquele brilho de sempre antes de subirmos no palco. Uma mistura de ansiedade e alegria. Dona Luzia, a mãe de um dos técnicos de som que trabalhava com a dupla naquela época, pediu licença para acrescentar algo. Meu filho, o Marquinhos, me contou que naquele dia o Leandro pediu para ficar sozinho no camarim com você por quase 1 hora antes do show. Ele nunca soube o que vocês conversaram, mas disse que quando saíram estavam diferentes, mais unidos, se é que isso era possível. Leonardo sorriu, balançando a cabeça em concordância. Nós sempre tivemos um ritual antes dos shows. Afinávamos os violões juntos, revisávamos o repertório, fazíamos uma pequena oração. Naquele dia não foi diferente, mas havia algo no ar, como se ambos soubéssemos que era especial. Ele se levantou, caminhou até o espelho e se olhou por um momento, como se buscasse as palavras certas. O Leandro me pediu para fazermos uma mudança no repertório naquela noite. Queria encerrar com Pense em Mim, que normalmente abria nossos shows. Quando perguntei o porquê, ele apenas sorriu e disse: Confia em mim, meu irmão. Um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Todos ali conheciam a importância daquela música na carreira da dupla.
um marco que os catapultou ao estrelato nacional. Subimos ao palco debaixo daquela garoa fina. A arena estava lotada, as pessoas com capas de chuva, guarda-chuvas, mas ninguém arredava pé. Começamos com Entre Tapas e Beijos, e foi como sempre, aquela conexão mágica entre nós e o público. Nesse momento, Paulinho, o antigo guitarrista da banda que acompanhava a dupla, entrou no set. Sem dizer uma palavra, pegou uma guitarra que estava no canto e começou a tocar suavemente os acordes iniciais de Entre Tapas e Beijos. Leonardo fechou os olhos por um instante, deixando-se levar pela melodia. O show foi perfeito, continuou ele, enquanto Paulinho mantinha a música como pano de fundo. O Leandro cantou como nunca, mesmo com a voz já um pouco mais fraca. Fizemos todas as nossas músicas de sucesso, e o público cantava cada palavra. Era como se todos ali pressentissem que estavam testemunhando algo histórico. Leonardo fez uma pausa, respirando fundo para conter a emoção que ameaçava dominá-lo. E quando chegou a hora da última música, anunciei: "E agora, para encerrar, pense em mim." Houve uma ovação. O Leandro olhou para mim com aquele sorriso dele. Ajeitou o chapéu e fez algo incomum. Pediu silêncio ao público. Paulinho mudou os acordes, agora tocando suavemente a introdução de Pense em Mim, enquanto Leonardo continuava. Ele disse ao microfone: "Esta música é para todos vocês que sempre estiveram conosco, nos bons e maus momentos. Guardem-na no coração." E então começamos a cantar. Leonardo fechou os olhos novamente, como se pudesse ver a cena se desenrolando à sua frente. A chuva aumentou durante a música, mas ninguém se moveu. Era como se a natureza também quisesse participar daquele momento. Quando terminamos, o Leandro deu um passo à frente, tirou o chapéu e fez uma reverência profunda ao público. Foi a última vez que ele esteve em um palco. A guitarra de Paulinho silenciou, e um silêncio respeitoso dominou o ambiente por alguns segundos. Voltamos para o camarim, exaustos mas felizes, prosseguiu Leonardo. A adrenalina de um show bem-sucedido sempre nos mantinha acordados por horas. Normalmente, haveria uma pequena comemoração, amigos, alguns fãs selecionados que vinham nos cumprimentar. Mas naquela noite, o Leandro pediu a todos que nos deixassem a sós novamente. Leonardo voltou a sentar-se na cadeira, olhando para a cadeira vazia ao lado. Foi quando ele me disse aquilo que nunca esqueci. As palavras que carrego comigo todos os dias desde então. Renata, a diretora, que se mantivera em silêncio absoluto até aquele momento, não resistiu. "O que ele disse, Leonardo?" Leonardo olhou diretamente para a câmera, seus olhos marejados, mas seu rosto sereno, como quem finalmente se liberta de um peso carregado por décadas. Ele colocou as mãos nos meus ombros, me olhou nos olhos e disse: "Emílio, a música não pode parar. Prometa que, aconteça o que acontecer, você vai continuar cantando. Não por mim, não por você, mas por todos que acreditaram em nós quando ninguém mais acreditava. Nossa história é maior que nós dois agora." Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Leonardo enquanto ele continuava. Ele me chamou de Emílio, meu nome de batismo. Só fazia isso em momentos realmente sérios. Naquele instante, eu soube. Soube que ele estava se despedindo, não apenas do palco, mas de tudo. Abraçamo-nos por um longo tempo, e ele sussurrou: "Sabe o que mais admiro em você, meu irmão? Sua força. Você é mais forte do que pensa. Vai precisar dessa força." Leonardo enxugou o rosto com as costas da mão. 2 semanas depois, ele estava internado. E menos de 2 meses após aquele show, ele se foi. O dia seguinte de filmagens começou mais cedo. O sol mal havia nascido quando Leonardo chegou ao local, acompanhado apenas por seu filho mais novo, Zé Felipe, que fazia questão de estar presente neste momento tão significativo para o pai. A equipe optou por gravar esta parte no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, onde Leandro está sepultado. Com a devida autorização e respeito, montaram um pequeno set próximo ao local,
com apenas o essencial: 2 cadeiras, uma pequena mesa e uma iluminação discreta. Leonardo trajava uma camisa preta simples e um chapéu, não o de apresentações, mas um mais discreto, que usava no dia a dia. Nas mãos, segurava um pequeno porta-retrato com uma foto dele e do irmão. Os dias que se seguiram àquele último show foram de angústia silenciosa. Começou ele, sentado ao lado do filho, que o observava com uma mistura de admiração e compaixão. O Leandro foi internado e os médicos já não davam muitas esperanças. O tumor estava avançado demais. Leonardo fez uma pausa, olhando para o horizonte, onde o sol começava a despontar entre as nuvens, criando faixas douradas no céu. A notícia da gravidade do estado de saúde dele se espalhou rapidamente. Em poucos dias, centenas de fãs se aglomeravam na porta do hospital, fazendo vigílias, orações. Cartas chegavam de todo o Brasil. Pessoas que nem conhecíamos pessoalmente, mas que sentiam como se fôssemos parte da família delas. Zé Felipe colocou a mão sobre o ombro do pai, em um gesto silencioso de apoio. Passei praticamente todo o tempo no hospital, ao lado dele. Dormia em uma poltrona ao lado da cama, só saía quando os médicos insistiam. A gente conversava muito, sabe? Sobre nosso passado, sobre a infância em Goianápolis, sobre os primeiros shows, mas nunca sobre o futuro. Era como se tivéssemos feito um acordo tácito de viver apenas o presente. Leonardo olhou para o porta-retrato em suas mãos, passando os dedos sobre a imagem do irmão. Na noite antes dele partir, ficamos acordados até tarde. Ele estava mais lúcido, quase sem dor, graças aos medicamentos. Pediu para ouvir nossas músicas. Colocamos em um pequeno rádio que havia no quarto, bem baixinho, e ele cantarolava. Sabe, fraco, mas cantava. A voz dele, mesmo debilitada, ainda encontrava perfeitamente a harmonia com a minha. Eu era muito pequeno, interrompeu suavemente Zé Felipe. Mas lembro de você naqueles dias, pai. Você parecia carregar o mundo nas costas. Leonardo assentiu, olhando para o filho com ternura. Vocês eram minha força, filho. Você, seus irmãos, sua mãe. Se não fosse por vocês, não sei se teria conseguido cumprir a promessa que fiz ao Leandro. Voltando-se novamente para a câmera, Leonardo continuou. Quando o Leandro faleceu, em 23 de junho de 1998, uma parte de mim se foi com ele. Não era apenas meu irmão e parceiro musical, era meu melhor amigo, meu companheiro de vida. Cantamos juntos por mais de 15 anos. Nossas vozes estavam tão entrelaçadas que eu não conseguia imaginar como seria cantar sozinho. O sol já havia nascido completamente agora, banhando o cemitério com uma luz dourada que conferia ao local uma beleza serena. O Brasil inteiro chorou a partida dele. O velório, realizado no ginásio Goiânia Arena, recebeu mais de 50.000 pessoas. Eram fazendeiros, empregadas domésticas, empresários, crianças, idosos, pessoas de todas as classes sociais e idades que foram prestar sua última homenagem. Marcos Paulo, um dos organizadores daquele velório, havia sido convidado para esta parte da filmagem e pediu permissão para acrescentar suas lembranças. Foi algo que nunca tinha visto antes e nunca mais vi depois, disse ele, o emocionado. Filas que se estendiam por quilômetros. Pessoas que viajaram dias inteiros só para estar ali por alguns segundos. Muitos traziam flores, cartazes, fitas. E o Leonardo estava de pé o tempo todo, recebendo a todos, agradecendo a presença, sendo a fortaleza da família. Leonardo balançou a cabeça, como quem não reconhece aquela força em si mesmo. Eu estava em piloto automático. Sei que cumprimentei milhares de pessoas, abracei fãs que choravam como se tivessem perdido um parente próximo. Recebi o carinho de outros artistas que foram prestar sua solidariedade. Mas, honestamente, tenho poucas lembranças nítidas daqueles dias. É como se minha mente tivesse erguido uma parede para me proteger.
Uma suave brisa balançou as árvores ao redor, como se a natureza também quisesse participar daquele momento de recordações. Depois do funeral, veio o silêncio. Voltei para casa e, pela primeira vez em mais de 15 anos, não tinha ensaios, gravações ou shows para ocupar minha mente. O silêncio era ensurdecedor. Dona Carmen, a fã que havia trazido as fotografias no dia anterior, aproximou-se timidamente, segurando um pequeno embrulho. "Leonardo, trouxe algo que talvez você queira ver", disse ela. "São cartas que recebemos no fã-clube nas semanas após a partida do Leandro. Pessoas de todo o país escreveram, compartilhando o que vocês significavam para elas." Leonardo recebeu o pacote com reverência, desfazendo o laço que o envolvia. Dentro havia dezenas de cartas amareladas pelo tempo, algumas com fotografias, outras decoradas com recortes de revistas, todas elas expressões sinceras de amor e luto. "Posso ler uma delas?" perguntou Renata suavemente. Com a permissão de Leonardo, ela retirou uma carta aleatória do pacote e começou a ler. "Queridos Leandro e Leonardo, escrevo esta carta sabendo que apenas um de vocês poderá lê-la. Mas sinto que preciso dirigir-me aos dois, porque para mim, vocês sempre serão uma dupla, mesmo que agora um cante no céu. Meu nome é Aparecida, tenho 68 anos e moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Conheci a música de vocês em 1991, quando meu filho trouxe um disco para casa. Estava passando pelo momento mais difícil da minha vida. Havia perdido meu marido recentemente e a solidão parecia não ter fim. Mas quando ouvi "Pense em mim" pela primeira vez, algo aconteceu dentro de mim. Era como se aquela música falasse diretamente ao meu coração, como se vocês entendessem exatamente o que eu estava sentindo. Leonardo, sei que a dor da perda que você está sentindo agora é imensa, mas quero que saiba que o legado de vocês dois continuará vivo em corações como o meu. A voz do Leandro, junto com a sua, me ajudou a encontrar forças para seguir em frente. Agora é minha vez de dizer a você: siga em frente, cante, mantenha viva a memória dele através da música que vocês criaram juntos. Com carinho e gratidão, Aparecida. Quando Renata terminou a leitura, não havia um único olho seco no local. Leonardo segurava firme o porta-retrato, como se buscasse força na imagem do irmão. "Recebi milhares de cartas como essa", disse ele após um momento. "Cada uma delas me lembrava da promessa que havia feito ao Leandro. A música não podia parar." Ele se levantou, caminhando lentamente em direção à lápide do irmão, seguido à distância respeitosa pela câmera. "Vocês passei 3 meses em completo isolamento após o funeral. Não conseguia cantar, não conseguia ouvir música, não conseguia sequer pegar em um violão. A dor era grande demais. Mas um dia, meu filho Pedro, que na época tinha apenas 6 anos, entrou no meu quarto com um pequeno violão de brinquedo nas mãos. Leonardo sorriu com a lembrança, a expressão suavizando-se. Ele me olhou com aqueles olhos inocentes e disse: "Pai, o tio Leandro não vai voltar, né?" Confirmei que não. E então ele perguntou: "Mas as músicas de vocês, elas podem ficar para sempre?" Foi como um tapa na cara, sabe? De repente, entendi o que o Leandro quis dizer no camarim naquele último dia. Nossa música era maior que nós dois. Era um legado que precisava continuar. Chegando à lápide simples, mas elegante, Leonardo ajeitou algumas flores que estavam em um vaso próximo, um gesto automático de cuidado. Uma semana depois dessa conversa com meu filho, voltei ao estúdio. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Sentar naquele banco, pegar o violão e não ter a voz do meu irmão se harmonizando com a minha. Parecia errado, incompleto. Zé Felipe, que havia permanecido em silêncio observando o pai, acrescentou: "Lembro da primeira vez que vi você cantando sozinho, pai. Estava ensaiando em casa, achando que ninguém estava ouvindo. Cantava 'Pense em mim' e chorava entre os versos." Leonardo assentiu. Gravei meu primeiro álbum solo 6 meses após a partida do Leandro. Chamei de tempo, porque era disso que eu precisava.
tempo para curar, tempo para reaprender a cantar, tempo para honrar a promessa que havia feito. Voltando a sentar-se, agora com uma expressão mais serena, Leonardo continuou. O primeiro show solo foi em Goiânia, é claro. Tinha que ser aqui, onde tudo começou. Estava apavorado. Nos bastidores, antes de subir ao palco, tive uma crise de pânico. Como poderia enfrentar aquela multidão sozinho? Como poderia cantar nossas músicas sem ele? Renata, percebendo a profundidade da emoção do momento, fez um sinal para que todos mantivessem absoluto silêncio. Estava prestes a desistir quando senti, é difícil explicar, senti como se o Leandro estivesse ali, no camarim comigo. Não de forma sobrenatural, nada disso. Era mais como uma presença em meu coração, uma força familiar que me impulsionava. Lembrei-me de suas palavras. Você é mais forte do que pensa. Leonardo respirou fundo, olhando para o filho e depois para a câmera. Subi naquele palco tremendo, mas determinado. A primeira música era Pense em Mim. Claro, quando comecei a cantar, algo extraordinário aconteceu. A plateia inteira cantou a parte do Leandro. Milhares de vozes se uniram, como se ele estivesse ali, presente em cada uma delas. Foi indescritível. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Leonardo, mas agora havia um sorriso em seus lábios. Percebi então que nunca estaria realmente cantando sozinho. O Leandro vive em cada fã que canta nossas músicas, em cada nova geração que descobre nossa história, em cada emoção que nossas canções despertam. A promessa que fiz a ele naquele camarim não era apenas sobre continuar cantando, era sobre manter vivo algo que havíamos construído juntos, algo que tocou a vida de milhões de brasileiros. Zé Felipe abraçou o pai em um gesto espontâneo de amor e admiração. E você cumpriu essa promessa, pai, todos os dias há 25 anos. A última etapa das filmagens aconteceu onde tudo começou. No pequeno sítio em Goianápolis, onde Leonardo e Leandro passaram a infância. A propriedade não pertencia mais à família, mas os atuais proprietários, conhecendo a importância histórica do local, permitiram gentilmente que a equipe gravasse ali por um dia. O antigo cafezal havia sido substituído por uma plantação de soja, mas a casa principal permanecia praticamente intacta, uma construção simples de alvenaria com uma varanda ampla, típica do interior goiano. Leonardo caminhava lentamente pelo terreno, acompanhado agora não apenas por seu filho Zé Felipe, mas também por seus outros filhos, Pedro Leonardo e Monique, além de alguns de seus netos. Foi aqui que tudo começou, disse ele, parado sob a sombra de uma mangueira antiga que sobrevivera às mudanças do tempo. Nesta mesma sombra, eu e o Leandro nos sentávamos depois do trabalho na roça para tocar violão. Nosso pai sentava naquele banco ali, escutando, às vezes cantando junto. As câmeras captavam não apenas Leonardo, mas também as reações de seus filhos e netos, que ouviam aquelas histórias com reverência, alguns deles conhecendo detalhes pela primeira vez. Olha ali, Leonardo apontou para uma pequena construção ao lado da casa. Era o nosso estúdio. Na verdade, um galinheiro que reformamos. Colocamos algumas caixas de ovos nas paredes para melhorar a acústica, um truque que aprendemos não sei onde. Ele riu da lembrança, e sua família o acompanhou. Foi naquele galinheiro que compusemos, Entre Tapas e Beijos. O Leandro chegou uma tarde, todo empolgado, com a primeira parte da letra escrita em um pedaço de papel de pão. Passamos a noite inteira ali, aperfeiçoando a melodia, ajustando os versos. Quando terminamos, já era quase manhã. O atual proprietário do sítio, seu Antônio, um senhor de uns 70 anos, aproximou-se timidamente com a esposa. Senhor Leonardo, é uma honra tê-lo de volta aqui. Quando compramos este sítio, prometemos manter a casa como era, em respeito à história de vocês. Minha esposa até manteve alguns pés de café, ali atrás, como lembrança. Leonardo agradeceu com um abraço caloroso. Vocês não imaginam o que significa para mim ver este lugar tão bem cuidado,
Renata, a diretora, percebendo a riqueza daquele encontro espontâneo, fez um sinal para que continuassem filmando sem interrupções. Senhor, Antônio, o senhor sabia que muitos fãs vêm até aqui só para conhecer o lugar onde Leandro e Leonardo cresceram? Perguntou Monique, filha de Leonardo. O senhor assentiu, sorrindo. Sim, sim, principalmente em junho, próximo à data, vocês sabem. Deixamos que visitem, tirem fotos. É um local de peregrinação para muitos. A conversa fluía naturalmente, com histórias sendo compartilhadas de ambos os lados. Leonardo estava visivelmente emocionado, mas de uma forma serena, como quem revisita memórias queridas sem a dor aguda de antes. Após esse momento, a equipe montou um pequeno cenário na varanda da casa. Uma cadeira de balanço, um violão e o pôr do sol goiano como plano de fundo. Uma imagem que capturava perfeitamente a essência daquela história. Leonardo sentou-se, pegou o violão e dedilhou alguns acordes, ajustando as cordas com a precisão de quem fez isso a vida inteira. 25 anos se passaram desde aquele último show, desde aquelas palavras no camarim, começou ele, olhando diretamente para a câmera. 25 anos cantando, honrando a promessa que fiz ao meu irmão. Não foi fácil. Houve momentos em que a saudade era tão grande que eu mal conseguia subir ao palco. Mas cada vez que hesitava, lembrava-me do que ele havia dito. A música não pode parar. Leonardo começou a tocar suavemente os acordes de Pense em Mim, e seus filhos, que estavam próximos, juntaram-se espontaneamente, cantando em harmonia. O legado que construímos juntos está vivo. Não apenas nas músicas que continuam tocando nas rádios ou nos shows que continuo fazendo, mas principalmente nas histórias que ouço de fãs por todo o Brasil. Histórias de pessoas que se conheceram em nossos shows e se casaram, de crianças que foram ninadas com nossas canções e hoje são adultos que as compartilham com seus próprios filhos, de momentos difíceis que foram superados com a ajuda de uma letra que, de alguma forma, falava diretamente ao coração de quem precisava ouvir. Nesse momento, para surpresa de todos, um grupo de cerca de 30 pessoas começou a se aproximar da casa. Eram fãs de várias idades, da região, que haviam descoberto sobre a filmagem e vieram prestar sua homenagem. Traziam cartazes, fotografias antigas, alguns vestiam camisetas com a imagem da dupla. Renata, após um olhar de aprovação de Leonardo, permitiu que se aproximassem. Veem o que eu digo? Leonardo sorriu, visivelmente emocionado. 25 anos depois, e o carinho continua o mesmo. Uma senhora idosa, apoiada em uma bengala, destacou-se do grupo. Devia ter mais de 80 anos e trazia nas mãos um disco de vinil, daqueles antigos, com a capa já desbotada pelo tempo. Senhor Leonardo, disse ela com voz trêmula, meu nome é Conceição. Este foi o primeiro disco que comprei na vida, com o dinheiro do meu primeiro salário como professora. Ouvi tantas vezes que já não toca mais direito, mas não consigo me desfazer dele. Queria que o senhor soubesse que sua música e a do senhor, Leandro, foram a trilha sonora da minha vida. Leonardo levantou-se, entregou o violão a Zé Felipe e caminhou até a senhora, abraçando-a com carinho. Um a um, os fãs se aproximaram, compartilhando suas histórias, mostrando tatuagens com frases de músicas da dupla, apresentando filhos e netos que também se tornaram admiradores. Era como uma grande reunião de família. Quando todos tiveram sua oportunidade de falar com Leonardo, ele voltou à cadeira de balanço, retomando o violão. O sol já se punha no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e vermelhos. Aquela noite no camarim, após nosso último show juntos, o Leandro me olhou nos olhos e disse: Emílio, a música não pode parar. Prometa que, aconteça o que acontecer, você vai continuar cantando. Não por mim, não por você, mas por todos que acreditaram em nós quando ninguém mais acreditava. Nossa história é maior que nós dois agora. Leonardo tocou um acorde, ajustou uma corda e continuou. Ele estava certo.
Nossa história era maior que nós dois e continua sendo. Cada vez que alguém coloca uma música nossa para tocar, cada vez que um jovem descobre nossas canções e se identifica com elas, cada vez que um casal dança ao som de Pense em Mim em seu casamento, o Leandro está presente. Ele vive através da música que criamos juntos. Seus dedos começaram a dedilhar os acordes de Pense em Mim, novamente, desta vez com mais intensidade. Sabe o que eu mais sinto falta? Perguntou, olhando para o horizonte. Não são apenas os palcos, os shows, as gravações. É do irmão, do companheiro de estrada, das risadas nos bastidores, das conversas intermináveis sobre o futuro que planejávamos juntos. Sinto falta do Luiz José, não apenas do Leandro, a estrela, mas do meu irmão, com quem dividi tantos sonhos desde aqueles dias nos cafezais. A família de Leonardo se aproximou, formando um semicírculo ao seu redor. Zé Felipe colocou a mão no ombro do pai em um gesto de apoio silencioso. Mas aprendi, ao longo destes 25 anos, que a saudade não precisa ser apenas tristeza. Ela pode ser também gratidão. Gratidão por ter tido o privilégio de compartilhar tantos momentos especiais com ele, por termos realizado juntos sonhos que pareciam impossíveis para dois meninos do interior de Goiás. Leonardo levantou-se, entregou o violão a Zé Felipe e caminhou até a beira da varanda, observando o pôr do sol que agora tingia o céu de um vermelho intenso. Nunca esquecerei o que ele me disse naquele camarim. Aquelas palavras me guiaram nos momentos mais difíceis. Me deram força quando achei que não conseguiria seguir em frente. Você é mais forte do que pensa, meu irmão. Vai precisar dessa força. E ele estava certo, mais uma vez. Virando-se para a câmera, agora com um sorriso sereno no rosto, Leonardo concluiu: a música não parou, Leandro. Promessa cumprida, meu irmão. E enquanto houver alguém para ouvir, ela nunca vai parar. O sol finalmente desapareceu no horizonte, deixando apenas um céu estrelado sobre o pequeno sítio em Goianápolis, onde dois irmãos um dia sonharam em conquistar o Brasil com sua música. Um sonho que, mesmo após 25 anos de separação, continua vivo nos corações de milhões de brasileiros.